Os discursos dessa tarde são discursos bastante interessantes e nos deixam bastante atentos também naquilo que nós precisamos desenvolver para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Senhor presidente, às vezes as pessoas dizem: o que acontece em Brasília não reflete na nossa cidade. Chegamos a pensar que o mundo que vivemos não é um mundo globalizado, Guarda-Vaz. A política internacional não afeta o Brasil e as decisões de Brasília não afetam o nosso estado e não afetam a nossa cidade. Claro que precisamos discutir assuntos da nossa cidade e não fugirmos dessa batalha, dessa luta. Nós conhecemos os problemas da cidade, não todos, mas muitos deles. Seja os cemitérios, seja os problemas da saúde que nós temos, postos de saúde com dificuldade, as escolas com dificuldade, a infraestrutura das escolas, as ruas, a segurança, falha da cidade, a violência que cresce todos os dias nas nossas comunidades. Isso é notável. Isso é reflexo da política que nós temos no nosso país. Ficamos pensando: aonde estão os carapintados, Coronel Cavoso? Eu fui um carapintados. Estou aqui, lutei, discuti e esperávamos as nossas lutas no Brasil melhor. Como estudante, vimos as ruas, sim. E não é diferente das manifestações de hoje. Os jovens estão na rua. Mas como o Coronel Vargas falou, não só jovens, pessoas idosas, famílias inteiras nas ruas, lutando por um Brasil melhor. Mais de 6 milhões de brasileiros vestidos de verde e amarelo, lutando pela nossa pátria. Falei dias atrás no meu discurso e volto a dizer: o Brasil não é do PT. Esse grupo de roubadores que se estabeleceram, se instalaram no Brasil, que deveriam fazer uma política diferente, porque falam tanto contra a ditadura e que sofreram, que enfrentaram dificuldades, mas quando assumiram o poder, tratam a nação da mesma forma, tirando os direitos dos trabalhadores, os direitos do cidadão. Aonde está a CUT que defende o trabalhador? A CUT deveria estar caminhando junto com os manifestantes vestidos de verde e amarelo, porque essa CUT que defende os trabalhadores defende apenas os seus próprios interesses, porque são homens e mulheres predicados que estão lá. Os brasileiros, os trabalhadores perdem seus direitos todos os dias da nação. E a CUT defende essa política. Aonde estão os sindicalistas, os sindicatos, que defendem o trabalhador? Eles estão defendendo o governo, que eles colocaram lá e que está bom para ele. Vereador César Guedes, há uns anos atrás eu assisti um noticiário, porque gosto muito de jornal, de notícias, e eu vi uma entrevista do Fernando Collor de Mello, esse assaltante do Brasil também, que está lá, que continua lá. E o repórter perguntava: mas como você pode sentar Fernando Collor com Lula, com Maluf e com Sarney? E esses ladrões, assaltantes do Brasil? Dizia assim: a política é dinâmica e precisamos de aliança para construir. Para construir o quê? Aonde que ladrões poderão construir sentando com ladrões? Só destruir os sonhos da nossa nação. As manifestações sociais que tomaram conta do país nesse último domingo. A adesão de brasileiros e brasileiras, brancos, pardos, negros, ricos e pobres, aos atos públicos que
superou proporcionalmente estimativas de protestos históricos, como os ocorridos na década de 80, pela sociedade civil. Superou em junho de 2013 os movimentos que foram desencadeados pelo aumento de preço das passagens e do transporte público. Apesar das inúmeras tentativas de dividir o Brasil entre nós e eles, entre pobres e ricos, brancos e pretos, mais de 70% no Brasil se une quando a matéria é considerada um desastre o governo do PT, sob o ponto de vista econômico, de desrespeito ao dinheiro público. O governo do PT também é ruim, é um desastre do ponto de vista da moralidade administrativa. Agora, do ponto de utilizar o ministério ou secretaria para blindar, esconder e refugiar um denunciado atrás do manto do fórum privilegiado, que diz não ter medo e diz não dever nada. O Brasil foi às ruas, senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores e vereadoras, públicos acompanham. O Brasil foi às ruas protestar também contra os impostos abusivos e a volta de retorno desse imposto ao cidadão, contra a volta da CPMF, na qual o governo quer que o povo pague pelo descontrole mais uma vez. Brasileiros e brasileiras estão às ruas contra a inflação, contra o aumento de preços dos combustíveis, do custo de vida, do aumento das dívidas internas e externas, que fazem com que o nosso país perca credibilidade em emprego e renda, piorando a vida de todos, independentemente de classe social e econômica. Cidadãos foram às ruas para dizer chega de mentira, mentiras de um governo que mente governar para os pobres, mas beneficiou principalmente empreiteiras multinacionais do ramo automobilístico, dando isenções que uma vez não repassadas quebram os municípios. Falei que sofremos nossos municípios repasse que não vem por essas situações, esses conchavos políticos. Hoje governadores e prefeitos vivem de pires na mão em Brasília, pedindo verbas e ficando aprisionados, pois pela sua péssima condução nos rumos da economia e no trato com o dinheiro público, o governo do PT quebrou o país. O povo foi para as ruas para questionar se é legítimo algum político se utilizar do cargo para ter imóveis reformados por empreiteiros que prestaram serviço ao seu governo. Se é legítimo empreiteiras terem a bondade de pagar até mesmo a mudança de políticos em fim de mandato, doutor Wagner. Gostaria de estar falando um pouco também, e não somente devido ao tempo, gostaria de estar em espaço de liderança, presidente. Enfim. Falar das manifestações da nossa cidade. Dar os parabéns à nossa cidade, a todos nós que fomos às ruas. Mais de 20 mil pessoas, de maneira respeitosa e ordeira, foram às ruas para protestar. O verde e amarelo tomou a Praça Salve Marim e depois marchou em um mar de pessoas que tomaram a rua do acampamento, se dirigiram até a frente do Ministério Público e da Justiça Federal, em apoio às instituições, pois quem não deve não ter. Outro assunto, senhor presidente, que quero abordar é que esse jogo é justificado um erro com o outro, como é costume. O partido A, o partido B, o governo A, o governo B fez. Não importa. Quem está no poder não pode fazer. Um erro não justifica outro. Não podemos tentar dizer, se os outros fizeram, nós podemos também fazer. Falo nesse meu discurso também, em nome da minha bancada, Coronel Vargas e vereador Ademar Socorro. Um erro não justifica outro. Que se até mesmo o próprio presidente do nosso partido, Aécio Neves, for denunciado por algo, nós, ao contrário de muitos, não vamos criticar a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Quem erra deve pagar os seus erros, seja de qualquer partido.
inclusive do nosso partido PSDB. Mas o erro de um não diminui a responsabilidade ou justifica o erro de outro. Vou repetir novamente. O erro não diminui a responsabilidade de nenhum cidadão errado. Não há justificativa porque o fulano errou, porque o fulano roubou, porque o fulano desviou, me dá o direito de eu fazer as mesmas coisas. Nós estamos lutando por uma política séria. Nós estamos buscando justiça. Nós estamos buscando melhorias. E nós, vereadores dessa casa, lutamos diariamente, arduamente por isso. Mas às vezes as pessoas chegam a dizer: mas e se acontecer contigo? E se acontecer contigo? Eu peço nessa tribuna, se acontecer comigo, que eu seja punido da mesma forma. Porque não podemos ter medo de falar a verdade e de lutar pelas coisas sérias, com medo que possa acontecer alguma coisa comigo. Um erro não vai justificar o outro. O PSDB, assim como o vereador Ademar falou, não trata heróis, os ladrões de dinheiro público. O PSDB jamais em sua história aceitou a possibilidade de nomear algum denunciado como forma de obstruir a justiça, desmontar investigações da Polícia Federal e do Ministério Público. Em um verdadeiro golpe, a justiça e afronta às instituições, o Brasil vê a possibilidade do desesperado governo do PT, em seus últimos suspiros, poder nomear o ex-presidente, não é presidente como a presidenta Dilma diz, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, um cidadão como eu e você. Nomear o ex-presidente Lula em um ministério ou secretaria. O que Lula e Dilma estão fazendo não é articulação política, e sim desespero. Se Lula assumir um cargo no governo federal, ele reconhecer nitidamente a culpa. Se Lula assumir o ministério, é assinar que a culpa do cartório e medo, muito medo de ser investigado e julgado. É preciso que os cidadãos voltem às ruas, se isso acontecer. Pois se já tivemos um mensalão e um petrolão, que nada mais é do que compra de votos dos parlamentares, e isso pode novamente voltar a acontecer. Vamos continuar lutando contra a corrupção que permeia todos os partidos e também nossa sociedade, independente de classe social, cor e profissão. Fica de público o nosso apoio ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e às polícias. Senhores e senhoras, como a nação não vai se manifestar, como o cidadão do bem não poderia ir às ruas, se nos 25 segmentos industriais 20 apresentaram redução na produção do ano. Dentre os segmentos estão as atividades de veículos automotores, que reduziram 16,7%, produtos de metal 10,1%, metalúrgica 7,4%, móveis 7,4%. A própria redução de alimentos, a atividade de maior peso na indústria, recuou 1,2% desde 2014. O PIB do país teve uma retração de 13,8% em 2015. É a maior recessão desde 1996. Do ano passado até hoje, quase 2 milhões de brasileiros perderam o emprego de carteira assinada. Como o trabalhador não irá às ruas? Como o empresário não irá às ruas? Como o cidadão do bem não irá às ruas? Tem que dar um grito de chega, um grito de basta, porque senão nós pereceremos. Se isso não acontecer, nós estamos fadando a derrota e a humilhação. Mas no povo brasileiro, eu gosto de frisar isso, nós somos um povo de luta, de batalha. Nós não recuamos, nós não vamos nos entregar, nós lutaremos sim, pelaquilo que está escrito na nossa bandeira, ordem e progresso.
precisa voltar a ter ordem novamente, e o Brasil precisa progredir de novo, e nós não vamos nos calar. Nós precisamos continuar lutando. A oferta de trabalho, por exemplo, das domésticas da federação. As domésticas e mensalistas com carteira assinada caiu 35% no último ano. Muitas dessas domésticas sustentam as famílias. Muitas dessas domésticas, dessas mensalistas, elas são o homem da casa, elas têm toda a família. E esse governo do PT que diz governar para os pobres, que está massacrando os pobres, que está humilhando os pobres, que está destruindo os pobres. Todos os dias conversamos com pessoas, senhoras e senhores, que chegam nos seus gabinetes, pessoas que nós conhecemos, que são demitidas das empresas aqui em Santa Maria. Pessoas que chegam em nossas casas e não têm dinheiro para pagar uma luz, para pagar uma água. Eu não estou mentindo, eu não estou falando de uma falta aqui. Pessoas que chegam, eu fui ao médico, eu não tenho dinheiro para comprar um comprimido. E as pessoas dizem que está tudo bem, está bem para alguns. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, meu forte. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. A nossa nação está gemendo. A nossa nação está sofrendo. O nosso povo está sofrendo dores de parto. Aparentemente não vê uma saída. Mas nós precisamos lutar e continuar acreditando no Brasil melhor. A homologação da colaboração premiada ou delação premiada de Delcídio Amaral, senador do PT. Nessa delação são direcionadas 5 pessoas, inclusive, dentro das 5 pessoas está o presidente do nosso partido, Aécio Neves. E nós não estamos aqui tirando o presidente Aécio Neves. Nós, do PSDB, temos o nosso posicionamento. Se Aécio errou, seja investigado e que ele preste contas daquilo que foi dito por Delcídio da delação. Nós não estamos aqui para convocar uma manifestação partidária, como faz o PT no caso do Lula, nem mesmo para lutar por um ministério ou por uma secretaria, como faz o PT, para cobertar fatos. Estamos aqui como todo cidadão pedindo que seja investigado, que a EF seja investigado, que o PSDB seja investigado, e se forem culpados, que sejam condenados, que sejam presos, e não simplesmente condenados, que devolvam o dinheiro que pegaram. Mas como um fato novo, o vereador Mané falou aqui, no dia de hoje temos mais uma triste capítulo de desastre do governo Dilma. O Supremo Tribunal Federal homologou a delação premiada do senador do PT, ex-líder do governo Dilma, Delcídio Amaral. Na delação, o senador Delcídio afirma que o ministro Aloysio Mercadante tentou comprar o seu silêncio e, como mensagem da presidente Dilma, pediu que ele não contribuísse com a Operação Lava Jato. O tema é tão grave que o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Cláudio Lamáquia, afirmou que, se confirmada a suposta tentativa de comprar o silêncio de Delcídio, é um atentado verdadeiro ao Estado Democrático de Direito. Um atentado ao Estado Democrático de Direito. Segundo Delcídio, o ministro Aloysio Mercadante, na defesa de Dilma, ofereceu dinheiro, defesa jurídica para ele e se comprometeu de convencer os presidentes do Senado e do Supremo Tribunal Federal que lhe ajude. Vivemos um caos, senhores e senhores, um caos na nossa nação, de tristeza e de lamento. Estou torcendo que o PMDB, lá de cima, Coronel Vargas e Coronel Ademar, todo mundo, eles lembrem-se de Ulisses Guimarães. Quando eu era guri, eu escutava uma música, "Bote fé no velhinho, que o velhinho é demais". E lembra dos princípios da Constituição de Ulisses Guimarães e de Pedro Simão. E quem sabe, o PMDB vai sair do muro e vai voltar, se unir para a nação, para lutarmos por um Brasil melhor. Muito obrigado.